Olá, espectadores de O Antagonista e de Cruzoé. Estamos hoje com o presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, o Biratã Caseta. Presidente, obrigado pela entrevista, obrigado pelo seu tempo e vamos falar um pouco sobre os rumos do Ministério Público Federal, né? Essa instituição que sofreu aí alguns ataques nos últimos anos e vamos tentar traçar um cenário, se é que a gente consegue traçar um bom cenário mais para frente. Mais uma vez, doutor, muito obrigado pela participação, obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade. Nós temos um debate que é cada dia mais essencial para sairmos dos rótulos e focarmos no centro, naquilo que realmente marca o destino de uma instituição e a forma como ela presta seu serviço. Presidente, eu quero começar essa conversa com um assunto que ele vai permear o noticiário nos próximos dias, que é a indicação que é a sucessão do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, né? O mandato dele se encerra agora em setembro e a associação sempre faz uma eleição interna para sugerir um nome para a presidência da República, para que esse nome seja, enfim, acatado pelo presidente da República. Isso não foi obedecido durante o governo Jair Bolsonaro e pelo menos a tendência é que isso também não ocorra durante o governo Lula. A primeira pergunta que eu lhe faço é a seguinte: primeiro, como é que os procuradores estão tentando diminuir essa resistência da presidência da República para acatar essa lista? E segundo, para a sociedade, o quão é importante você ter um nome escolhido pelos próprios procuradores para que este nome comande a PGR e comande os rumos do Ministério Público Federal? Veja, eu acho que o nosso processo é um processo de convencimento, talvez primeiro à sociedade e depois ao presidente da República. É claro que a escolha é do presidente da República e ele tem essa prerrogativa clara. Nós deixamos desde o início muito marcado que não é uma questão de ilegalidade ou de algum vício se a escolha não se der dentro da lista. A Constituição, por um motivo histórico, que é bem específico do Ministério Público Federal, não previu a lista tríplice apenas para o Ministério Público Federal. Nós temos 30 ministérios públicos, se considerarmos os 26 estados, Distrito Federal, MPT, MPU e MPF. 29 têm uma lista tríplice, formada pelos seus membros e enviada àquele chefe do executivo que vai fazer a escolha, ou no caso do Procurador-Geral do Trabalho, o próprio PGR. O MPF não teve isso por quê? Porque em 88 nós iniciamos uma transição. Nós deixamos de ser a Advocacia Geral da União e passamos a ser exclusivamente Ministério Público. Esse é um processo que inicia em 88, termina em 93 com a criação da AGU. E, portanto, naquele momento, era natural que o PGR fosse escolhido sem lista porque ele era um ministro. Ele era o advogado do presidente, ele era o advogado do Estado brasileiro. Em 93 veio a reforma da Constituinte ali, não da reforma da Constituinte, mas aquele processo de complemento da Constituição, vamos dizer assim, que ocorreu, não enfrentou essa questão e isso ficou aberto. Então, qual é o nosso processo? Primeiro é trazer isso para discussão, a debate. Isso é um capricho dos procuradores da República. Muitas vezes é colocado como a associação é uma entidade privada tentando capturar o Estado. Está longe de ser isso. A associação faz aqui um processo político, sim, um processo de afirmação de que, olha, não há razão dentro de uma lógica de estrutura para que apenas o PGR não seja submetido a uma lista. E qual é a finalidade da lista? E é isso que a gente tenta deixar claro. Primeiro, é um processo de transparência. Democracia também é processo, democracia também é a forma como se chega a determinadas decisões. E o processo de lista tríplice, ele é um processo, nós podemos dizer assim, de 3 filtros consecutivos na escolha daquele que vai conduzir o Ministério Público Federal. O primeiro filtro é feito pelos membros do Ministério Público. E por que essa prioridade? Veja, deixando claro, a nossa lista não é feita pelos associados da NPR. Ela é feita por todos os membros ativos do Ministério Público Federal, associados ou não à NPR. Ou seja, se o membro do MPF tiver a confiança dos demais pares... É isso. Isso ocorre na academia, por exemplo. Isso ocorre nas universidades, quando se faz as listas para a indicação de reitores. Isso, quando eu digo que ocorre na academia, quando uma das coisas da academia, da área científica, você faz um artigo, você submete esse artigo à publicação, à revisão de outros acadêmicos da tua especialidade, é uma revisão pelos pares. O que se faz na lista é isso.
aqueles membros que estão na ativa, que estão trabalhando, que conhecem a história dos candidatos, que sabem como eles pensam a questão criminal, como eles pensam a questão de direitos humanos, como eles pensam a questão de povos tradicionais e como eles se portaram nos momentos de conflito. É isto que é feito quando os membros do Ministério Público Federal votam numa lista tríplice. É um olhar para, bom, eu conheço essas pessoas, eu os conheço pelo dia a dia, pelos seus últimos 30 anos, não sei quantos anos cada um deles se apresenta. Esse primeiro filtro passa por um segundo filtro, que é um filtro político do presidente da República, que parte então não mais de uma opacidade, de uma indicação que eu não sei quem é. Quem é o procurador fulano? Eu não sei, sem dar nomes, mas um procurador fulano é amigo de um deputado, é amigo de um ministro, tem um bom acesso ao presidente, alguém o coloca lá para conversar, o presidente simpatiza com ele. Veja, essa é uma forma. Engavetou o processo. Enfim, e às vezes é uma questão de pura simpatia mesmo, assim, de empatia, de ter torcer pelo mesmo time, ou sei lá, estou dando exemplos aleatórios, mas o que eu quero dizer é o seguinte: este outro processo, o processo atual, em que você tem pessoas que você não sabe se são ou não são candidatos, porque elas não se expõem. A sociedade não conhece, a sociedade não tem capacidade de fazer um crivo, a mídia não tem uma possibilidade de fazer um perfil. Quando eu tenho um processo de lista tríplice, o próprio processo, o debate, a indicação, permite à sociedade conhecer, bom, são 5, 6, 8 pessoas que se dispõem a ser procuradores gerais da República. O que eles fizeram, o que eles pensam, como é que eles se portaram. Isso, mesmo antes da votação, é feito. A mídia faz, a sociedade civil pode fazer. De escrutínio, né? Isso passou pelo Rodrigo Janot, isso passou pela Raquel Dodge, enfim, os últimos dois exemplos. Com críticas e acertos. Tal. Quando você tem o modelo atual, que foi o modelo adotado pelo governo Bolsonaro, primeiro você não sabe quem são os candidatos. Então, no momento atual, diante das entrevistas do presidente Lula de que não se comprometia com a lista, você tem especulações várias. Ah, fulano é candidato, Beltrano é candidato, esse aqui está apoiado por não sei quem. Mas tudo isso é feito às escuras. Você não tem a capacidade de trazer a sociedade para essa discussão. Você não tem, no modelo da lista, não. Você tem candidaturas expressas, explícitas, conhecidas, a sociedade passa a conhecer. Você tem um primeiro filtro pelos próprios membros, um segundo filtro, que é o filtro político feito pelo presidente da República a partir de uma pré-seleção, e o terceiro filtro, que é o do Senado, na parte da sabatina. Este processo, na nossa visão, ele não é um processo corporativista. Ao contrário, ele é um processo que permite a participação popular, de alguma forma. Não é, então todo mundo tem que votar. Não, a questão não é se todo mundo vota. A democracia não é necessariamente voto. A democracia é também processo, mas é essencialmente transparência. A luz do sol, uma frase batida, a luz do sol é o melhor detergente que nós temos. Ela traz todos os compromissos de cara. E para um órgão que precisa ser independente e autônomo, nada melhor do que desde o início você ter transparência, candidaturas explícitas, propostas e um processo claro de debate. Esse é o motivo central que a gente quer trazer para a sociedade. Olha, sociedade, é isso ou é melhor da opacidade? Então, presidente, eu quero justamente pegar essa sua fala, porque o senhor falou de dois aspectos que eles são importantíssimos para o bom funcionamento do Ministério Público Federal como um todo. Não estou falando só PGR, estou falando, né, também das unidades nos estados, que é autonomia e independência. Até que ponto essa escolha de um PGR de caráter meramente individual, às escuras, sem ouvir a sociedade, até que ponto esse tipo de escolha compromete a autonomia e a independência do Ministério Público como um todo? Não estou falando só de PGR, estou falando como um todo. Wilson, olha, nós temos que separar as questões. Primeiro, a tradição até o governo Fernando Henrique e a tradição do governo Bolsonaro foi uma escolha desta forma, sem o debate público. Né? Isso tornou Geraldo Brindeiro e Augusto Aras, que são os dois nomes, né, necessariamente manchados? Não. Eram membros, tinham história, poderiam desenvolver a sua atuação de forma bastante adequada. O problema é que esse modelo ele não permite esse debate,
E ao não ter esse debate, você já inicia uma preocupação na própria instituição. Bom, quais são os compromissos? Em princípio, a gente parte da ideia de que os compromissos dessas pessoas foram assumidos ao tomarem posse. Respeito à Constituição, independência, autonomia. Mas você perde um pouco de legitimidade, você perde uma parte desta liderança natural que foi obtida a partir de uma participação de um processo. E eu não estou falando nem em ser necessariamente o mais votado, porque a liderança e a legitimidade vêm do processo em si, dos debates, da exposição à crítica, da conversa. Compôs-se um conjunto, 3 nomes, qualquer desses 3 nomes tem legitimidade para fazer essa defesa. Então, é um sinal, e os sinais são simbólicos. E quando você faz isso para uma instituição como a nossa, você transmite, a partir do processo, você transmite para toda a cadeia, fala, olha, nós estamos fortalecendo a independência e a autonomia. Quer dizer então que a escolha fora da lista quebra a autonomia? Não. Aquele colega que está lá na ponta, no início da carreira, como procurador da República, ou no nível intermediário, procurador regional ou sub, ele continuará podendo atuar. Mas, especialmente em momentos de conflito, a liderança, ela legitima uma atuação e ela legitima esse processo de apresentar, de estar pelo Ministério Público. A pior coisa que pode acontecer para o Ministério Público é que a sociedade enxergue aquele membro do Ministério Público, esteja ele em que nível for, como vinculado a um partido, como vinculado a um governo. Pode até ser que ele não seja, mas o simples fato de ter esta imagem, olha, ele é muito servil, ele é omisso, ele é subserviente, ou o restante também, ele está agindo como um opositor, ele está trazendo a ideia de que tudo o que esse governo faz é errado, por quê? Porque ele é ligado a um outro grupo. Esses 2 modelos, eles fragilizam o papel do Ministério Público. O Ministério Público não é político partidário, o papel do Ministério Público é, a partir da sua independência e autonomia, analisar fatos e imputar, se for o caso, a responsabilidade pelo cometimento de atos ilícitos. Então, quando você afeta a imagem dessa autonomia e da independência, você afeta o resultado do trabalho, porque a partir daquele momento, todo o trabalho que você faz parece estar ligado a uma vinculação político-partidária, a uma desvinculação do seu papel como agente de Estado. Agora, presidente, fazendo agora um contraponto, o senhor citou o Geraldo Brindeiro e o Augusto Aras. Nós temos a outra ponta, Rodrigo Janot e a Raquel Dodge, 2 que vieram da lista tríplice, e justamente no período, eu vou excluir um pouco a Dodge, mas, por exemplo, o Janot foi a personificação da independência do Ministério Público. Inclusive, ele estava na PGR no momento da Lava Jato. Então, no momento em que o MPF, ele viu-se, né, com poder, e inclusive, enfim, o resto é história, né? Você vê o período em que o Ministério Público teve decisões extremamente difíceis, foi obrigado a investigar os figurões da República, e foi no momento que o Ministério Público tinha mais independência. Então, não parece também, presidente, que esse modelo de você escolher uma lista tríplice, pela experiência tida anteriormente, ele de fato não trouxe mais benefícios do que malefícios? Quer dizer, não me parece que esse modelo, de certa forma, ele pode não ser perfeito, como nada na vida, mas a experiência também não mostrou que o fato de você ouvir o Ministério Público, isso incentiva de fato a autonomia do Ministério Público? Com certeza sim. E aí, independente de nomes, eu acho que a escolha, você pode até escolher, olhando para o futuro, você escolhe um dos 3 nomes e esse nome, por algum motivo, se mostra desastroso. Não cumpre o seu papel. Tá. Em 2 anos você faz o recall disso e não o reconduz, por exemplo. Mas o inverso você não tem como fazer. Se você já o escolhe alguém que deixa de início, abandona essa independência ou compromete de alguma forma essa independência, ou pode ter a imagem da independência comprometida, é muito pior. Erros, especialmente erros do Ministério Público, você tem alguma facilidade de corrigir, porque eles sempre estarão submetidos ao controle judicial. Então, ele foi independente demais, ele interferiu, ok. Se ele exacerbou, ele tem um processo de recall em 2 anos, e ele tem, antes desses 2 anos, ele tem um controle judicial que é feito, no caso do Procurador-Geral da República, diretamente pela Suprema Corte.
O Supremo Tribunal Federal faz esse controle. Sim, o sistema judiciário funciona dessa forma. O Ministério a Público independência ele é essencial. aponta, ele não é o fim do processo. E há um papel do Ministério Público que às vezes não é bem compreendido. O nosso papel é o de ser incômodo mesmo. Não estou dizendo que nós devemos ser inconvenientes, devemos ser irresponsáveis, não é isso. Mas é inevitável que é o papel daquele que faz a acusação penal, daquele que propõe ações para discutir grandes empreendimentos, daquele que discute questões contramajoritárias, como a defesa de minorias ou defesa de populações tradicionais, ele parte como da premissa de que sim, em determinados momentos eu tenho que ser o contramajoritário mesmo. E aí tem que equilibrar. Não é só contramajoritário, porque ele não é uma ONG. Ele tem que observar essa diversidade que nós somos como pessoas e como sociedade, mas ele tem algumas funções muito claras na Constituição. Não é dado a mim, e falo isso como um exemplo pessoal, em momento algum da minha carreira eu pude escolher se eu iria ou não iria defender questões indígenas, se eu iria ou não iria atuar em trabalho escravo. É o papel. Se eu não tenho capacidade, eu me dê por suspeito que venha outro para atuar. Mas a minha independência e esse papel de provocar o debate, ainda que alguma ação eventualmente seja julgada improcedente, mas dentro de um processo. Isso é um outro processo que nós vamos deixar claro. Assim, a imputação, acusar alguém de um crime é o papel do Ministério Público. E ele não está nesse momento afirmando já uma condenação, porque a condenação virá do processo, da própria contraditória, ampla defesa, e que me permitirá, como membro do Ministério Público, ao final dizer, olha, de fato, ou as provas não se confirmaram, ou não. Com as provas que eu tenho aqui, eu posso dizer se o crime foi cometido ou não foi cometido. Então, a imputação, que muitas das vezes é considerado já como uma condenação, não é condenação. A condenação virá desse processo. E aqui eu tenho Judiciário, tenho Ministério Público, Defensoria Pública, tenho Advocacia. Esse é um processo dialógico que a gente tem que ter claro. E nesse processo dialógico, sem dúvida alguma, eu prefiro a independência desde sempre, porque a independência pode ser controlada. A omissão é mais difícil. Agora, falando em omissão, independência, ainda entra nesse assunto, o senhor, a entidade, a associação, já conseguiu alguma conversa com o presidente Lula? Tem algo em mente? Tem alguma sinalização da presidência da República de que haverá esse diálogo ou não? Veja, nós, desde que iniciamos, houve a transição de governo, nós vimos fazendo essa conversa com os parlamentares, com os ministros da Casa, e em relação especificamente à presidência, depois já de feita a lista tríplice, fizemos o pedido de audiência e recebemos a indicação de que serão ouvidos, serão recebidos, mas ainda sem data. E aqui há uma questão de calendário que a gente reconhece. Tanto a agenda do presidente bastante conturbada, muitas viagens e todas essas decisões, e uma decisão, que é a indicação do Procurador-Geral da República, que em princípio tem que ser tomada em agosto. Então nós, objetivamente, estamos com a sinalização de que teremos essa conversa, mas ainda não temos uma data definida. Então não dá para dizer que o Lula está com medo do Ministério Público Federal ou Certamente não. O presidente Lula é uma pessoa que tem uma história de vida, foi sindicalista, já teve 2 governos como presidente da República, certamente não tem medo do Ministério Público Federal, muito menos da entidade que representa os seus membros. Acho que há aqui uma necessidade de entender o calendário, o timing dessa questão e recolocar esse tema no seu devido local. Acho que muitas das vezes, as próprias entrevistas que o presidente Lula deu a 2 órgãos de imprensa, Brasil 247 e ao Reinaldo Azevedo, por muitos foram lidas como, olha, quem estiver na lista está vetado. Eu nunca ouvi dizendo isso. Eu ouvi dizendo que não se comprometia a seguir a lista como havia feito nos 2 primeiros mandatos. Quem não se compromete não veta. Ele vai receber os nomes, ele obviamente está ouvindo diversas pessoas, diversas fontes. E eu acho que há uma diferença do Lula, do presidente Lula 2003 e o presidente Lula 2023. Em 2003, o presidente Lula conhecia, por sua experiência, pela sua relação e pelo fato da história do Ministério Público Federal, vários membros do Ministério Público Federal. Eu não sei se eu posso afirmar isso hoje. A carreira mudou de lá para cá. Os membros que estão hoje não são os de então. Os que ele conhecia se aposentaram. Então, há um processo de escolha e eu não acredito, sinceramente, que o presidente tenha medo da lista, ou tenha medo do MPF, ou tenha medo da coisa. Agora, são decisões políticas. Mas a sinalização que ele dá, e aí
perdão, fazendo uma boa provocação, é que no momento que ele fala, olha, não me comprometo com a lista, então ele dá uma sinalização clara, bem, olha, já que eu não me comprometo com a lista, então não precise passar a lista porque eu vou colocá-la debaixo do tapete, eu vou colocar na lata do lixo. Também não tem essa interpretação, presidente? É possível, mas assim, eu prefiro o presidente Lula, que antes das eleições deu entrevista à Rádio Gaúcha em Santa Catarina, não sei se propriamente a Rádio Gaúcha em Santa Catarina não faz muito sentido, mas a CBN em Santa Catarina, me parece, dizendo que ele tinha consolidado a lista, que durante a campanha falou algumas vezes que ia pensar na lista e que depois deu 2 entrevistas falando que não se comprometia com a lista. Então, assim, acho que é uma pessoa que tem capacidade política de ler o momento, de avançar e de decidir se os nomes da lista preenchem os requisitos ou não, se vai adotar outra. Agora, o que eu acho que a fala do presidente efetivamente causou, e isso é um dado concreto, dado da realidade, é sinalizar para algumas pessoas que, bom, é melhor não ir pela lista, é melhor ir pelo caminho dos bastidores. E isto realmente causou um problema para nós. Hoje nós temos 3 nomes que se dispuseram ao debate, que se dispuseram ao escrutínio, e os não sei... da lista tríplice, os da lista tríplice, né? Doutor, só confirmando os nomes, né? Luísa Cristina Fonseca Friesreisen, Mário Luiz Bonsalha e José Adonis Calu. Falei na sequência das votações, embora não me lembre da cabeça de quantos votos cada um deles teve. Tá. Doutor, só um parênteses, desculpa cortar seu raciocínio, só para quem está nos assistindo, só para entender. É uma eleição interna, só para explicar rapidinho, só para quem não está acostumado muito com esse processo, que a gente falou muito, mas a gente acabou não explicando um pouco como é que funciona o processo. Veja, como eu disse, em todos os outros ministérios públicos, você tem uma eleição interna, os membros ativos da instituição votam em alguns candidatos e essa lista são é formada uma lista tríplice. Às vezes há uma dúvida sobre como é que se chega a isso. Cada eleitor pode votar em 3 nomes. Então não é uma eleição em que eu só voto um. Se eu quiser votar apenas um nome, eu posso votar, mas eu tenho direito a indicar 3 nomes. Então todos os membros ativos votam. No caso dos outros ministérios públicos, a própria instituição apura, divulga o resultado e encaminha para o governador do estado, no caso dos procuradores gerais de justiça. No caso do MPF, como isso não está na Constituição claramente, nós, a associação, chamamos para nós esse processo e fazemos exatamente como ocorre nos outros MPs. A começar por quem pode votar. Nós não excluímos os membros ativos que não sejam associados, eles têm direito a voto. Podem ser votados todos os membros do Ministério Público Federal que preencham o requisito da Constituição, idade mínima e ser membro da carreira. Há aqui uma discussão que por vezes surge, mas a carreira, o PGR é chefe do Ministério Público da União, que envolve Ministério Público Militar, Ministério Público do DF, Ministério Público do Trabalho. Bom, primeiro, a Constituição fala em carreira. A carreira é a carreira do Ministério Público Federal. O Procurador-Geral da República é um chefe do Ministério Público Federal e tem que ser integrante desse órgão, porque senão eu teria mais uma especificidade. Seria o único Ministério Público que poderia ter um chefe que não é membro da sua carreira. Uhum. Então, MPT, MPM e MPDFT votam na escolha dos seus procuradores gerais. Então, basicamente é isso. Nós fazemos uma eleição em que podem ser votados aquelas pessoas que preenchem os requisitos da Constituição, votam todos os membros do Ministério Público Federal. Cada um dos eleitores pode indicar até 3 nomes, apura-se e esses nomes são levados à Presidência da República com uma indicação. No nosso caso, nós inclusive fazemos uma espécie de um mini currículo, uma biografia de cada um deles, e aí o presidente, a partir desses dados, pode usar, pode entrevistar, pode fazer a análise que ele quiser. Só que nesse processo atual, como o presidente deu essas entrevistas, algumas pessoas se candidataram, e outras, embora nenhum declarado, parecem disputar por fora. E aí é o problema, quem está disputando por fora? Eu posso especular como a imprensa especula, porque ninguém que disputa por fora nos procura aqui para dizer, olha, eu estou concorrendo. Ou estou interessado na vaga, ou vou fazer trabalho assim, trabalho assado. O processo é bastidor. E aí você tem essa opacidade da qual eu tanto me ressinto. Não só o senhor, né, como a sociedade como um todo, porque no instante que você tem um processo que ele não é transparente, no processo em que, no final, ao cabo dele, vale mais uma preferência pessoal ou, enfim,
Isso falando no mínimo. Você de fato, você não tem como cobrar uma independência, pelo menos eu penso assim, você não tem como cobrar uma independência de alguém que foi por fora, que buscou ali no meandro do bastidor. Porque para a sociedade fica parecendo sempre, quer dizer, esse tipo de indicação, parece que o indicado que conseguiu uma vaga, ele deve favor ao seu patrão, no caso específico, ao presidente da República. E aí que é algo muito delicado, não é, presidente? Porque o integrante do Ministério Público, o integrante de poder, ele tem que... O dever dele, né? Ele tem que se comprometer como cidadão, com a sociedade, não com uma pessoa física ou um detentor de um cargo. Não passa também essa impressão ou eu estou sendo pessimista demais aqui nesse caso? Veja, de novo a questão dos símbolos. E parece que a lista tríplice ela afasta esse símbolo ou essa possibilidade de você dizer qual é o compromisso que foi assumido. E esse é o ponto para nós. Veja, eu não quero de forma alguma dizer será necessariamente comprometido aquele que foi escolhido fora da lista tríplice. Por quê? Porque essa pessoa ela tem um compromisso anterior àquele que eventualmente ela venha a assumir com o presidente da República ou com seus apoiadores. Ela tem um compromisso que ela assumiu desde o momento que ela tomou posse no cargo. Ela não se despe desse compromisso. Agora, o processo fortalece, o processo de lista tríplice, ele fortalece um compromisso que foi assumido por aquele que está no exercício do cargo de defesa do Estado Democrático de Direito, da autonomia e independência do Ministério Público. O processo da opacidade cria exatamente isso que nós estamos falando. Olha, se você consegue enxergar assim, se uma parte da sociedade enxerga assim, olha, essa pessoa, enquanto ela se comprometeu, você já coloca em risco a imagem do Procurador-Geral da República. E é isso que a gente tem que fazer. Agora, todo aquele que vier a ser escolhido para Procurador-Geral da República, ele já é um membro do Ministério Público e ele já tem que se lembrar de um compromisso que tomou, pensando nos nomes que estão postos aí há 30, 35 anos atrás, dizendo, antes de tudo, você é um órgão de Estado. E é essa a diferença que às vezes as pessoas não percebem nessa discussão. Eu não posso ter no Ministério Público um órgão de governo, porque o órgão de governo ele varia conforme as opções políticos eleitorais da população. Um órgão de Estado não. Um órgão de Estado ele tem que ser, por natureza, aquele que continua a seguir a regra da Constituição. Aquele que, não importa se o partido A, B ou C está no comando, ele está ali na busca da sociedade. Olha, a sociedade escolhe a alternância de poder, mas essa sociedade ela não escolhe a alternância de Constituição. Ela o faz, se for o caso, por meio de reformas pontuais ou assembleias constituintes. Então, o ponto aqui, de fato, é o quanto esse simbolismo é afetado quando você deixa de seguir um processo que o fortalece. Presidente, falando de fortalecimento de Ministério Público, tivemos recentemente o caso do ex-procurador Deltan Dallagnol, que teve seu mandato cassado em virtude de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, na época sob a justificativa de que ele, enfim, tentou aí burlar a lei da ficha limpa, enfim, saindo da função antes do prazo de descompatibilização, enfim. Depois desse episódio, alguns procuradores, eu conversei com alguns procuradores, eles me falavam o seguinte: Wilson, a sinalização que a classe política dá com esse episódio do Deltan é de perseguição ao trabalho do Ministério Público. E que cada vez mais nós nos sentimos acuados a fazer a nossa função da forma como a gente deve fazer, que é com independência, que é com garra, que é com zelo pela Constituição. O senhor corrobora com esse tipo de interpretação de que ultimamente, nos últimos 2, 3 anos, o Ministério Público tem sido atacado pela classe política e isso afeta o trabalho do próprio Ministério Público ou não? Ou é uma visão pessimista do processo? Eu acho que a gente tem que compreender esse processo de uma forma bem global mesmo. Assim. Críticas, toda instituição pública tem que estar preparada para receber. Críticas, defender-se eventualmente de processos que apontam desvios funcionais. Isso é da essência da nossa atuação, especialmente nós que estamos normalmente nesse papel de fazer essa crítica. Então, não há a hipótese de um membro do Ministério Público se acovardar pelo simples fato da crítica. Esse é o primeiro ponto.
nós estamos submetidos a ela, até porque nós lidamos com ela o tempo todo. O problema que eu vejo hoje não é tanto o caso pontual da cassação do mandato do agora ex-deputado federal Deltan Dallagnol. É um problema muito maior e anterior. Nós vivemos um processo que a gente pode chamar de processo do pêndulo, né? Nós, com o início da Lava Jato, tivemos uma discussão no âmbito da sociedade como um todo. Alguns colocam isso só na mídia, eu acho que é um erro dizer, a mídia fez isso. A mídia nada mais faz do que traduzir aquilo que a sociedade está discutindo, sim, ela não cria fatos. Mas durante o processo da Lava Jato, que foi antecedido pelos fatos de 2013, que foi antecedido pelo Mensalão, que foi antecedido, se nós voltarmos, foi antecedido por Collor, o impeachment do Collor. A ação penal 470, se a gente for pegar... A gente vem ali e tal. Assim, não, 460, já é o Mensalão. Já é o Mensalão, né? Isso. A do Collor é a outra ação penal. Lá atrás. Foi. Você começa no governo Collor, você começa no primeiro impeachment, toda aquela discussão no Brasil sobre corrupção, um pouco antes dele, ainda ele como presidente, a lei da improbidade. Você tem toda uma discussão no Brasil sobre corrupção e um foco da sociedade sobre isso. E isso veio causando um processo. O que a Lava Jato provoca, quando ela inicia e durante seus 3 primeiros anos, é um processo que infelizmente foi muito reducionista no debate da sociedade. Nós começamos a trabalhar com as categorias que são muito boas para o cinema, são muito boas para as histórias infantis, são muito boas do mocinho versus o bandido, do herói versus o vilão. Isso é fácil para você criar figuras, mas isso, como sociedade, é muito perigoso, porque você deturpa a essência. Eu posso ter uma pessoa que tem uma história muito correta e que num determinado dia comete um deslize, que pode ser um crime, que pode ser alguma coisa. Eu não posso pegar somente esse momento aqui e falar, olha, toda a sua história anterior foi desfeita. Você tem. Só que nós não conseguimos trabalhar isso. E aí nós trabalhamos como sociedade, insisto, não em mídia. Como sociedade nós criamos essa polarização dos bandidos e dos mocinhos sem parar para olhar, bom, peraí, o que é que está por trás desse processo? Atrás desse processo tem problema na indicação de cargos em empresas públicas? Atrás desse processo tem problema de financiamento de campanha? Atrás desse processo tem falhas gritantes nas licitações? Atrás desse processo tem cartelização visível das grandes construtoras do Brasil na condução das obras? Se nós tivéssemos conseguido, como sociedade, fazer esse debate muito mais claro, muito menos em rótulos, nós não estaríamos nesse momento aqui. Mas não conseguimos. Então, de 14 a 17, nós tínhamos aqui criadas as figuras dos super-heróis contra os vilões. Ocorre que a história ela é danada, porque a história ela faz o processo do pêndulo e por um conjunto de fatores, por acertos e por erros. Nós teremos que fazer um dia essa análise. Eu gosto de uma imagem que é o seguinte, nós vamos pegar a Lava Jato e fazer o mesmo que a indústria aeronáutica faz quando há um acidente de uma aeronave. Você pega, analisa todo aquele acidente e aponta. Pega a caixa preta, extrai os dados e faz toda a investigação. Onde falhou? E onde falhou, para quê? Para que não haja uma nova falha. Para que aquele problema, o problema do pitot no avião, no voo da TAM ou qualquer outro, não se repita. Eu adoto outras providências. Enfim, nós precisamos fazer esse processo com a Lava Jato e fazer, bom, onde nós erramos? O que faltou? Houve parcialidade por parte do juiz ou não houve? Enfim. O fato é que nós, durante 3 anos, tivemos decisões de primeiro grau, de Tribunal Regional Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do Supremo Tribunal Federal, não apontavam irregularidades e nem problemas formais de competência. Num determinado momento, esses problemas foram detectados. E eu aqui não estou entrando se existiam ou se não existiam. É apenas um recorte histórico. E a partir daí o que aconteceu? O que eram os mocinhos, os super-heróis, passaram a ser vistos necessariamente como os bandidos. Então, o Ministério Público passou a ter toda a sua atividade colocada sob suspeição por conta de um problema A ou um problema B. Veja, nós temos concretamente, se nós analisarmos o conjunto Lava Jato, Curitiba, Rio e tal, a folha de pagamento do Estado do Rio de Janeiro, num determinado momento, foi paga com dinheiro que foi recuperado do exterior. A Petrobras recebeu milhões de reais.
várias coisas. Alguém fala assim, mas quebraram a indústria naval. a indústria naval, quebraram a indústria de engenharia. Pode ser que a gente tenha tido um problema de erro de torniquete, apertou demais. Pode ser, então vamos analisar. Mas de outro lado é o seguinte, alguém se pergunta, mas quebramos o quê? Essas atividades, elas eram sustentáveis num ambiente de correta competição, num ambiente em que não houvesse direcionamento de licitações, num ambiente em que os custos das obras não fossem inflados? Pode ser que elas já não fossem viáveis se você trouxesse esse processo para o processo da regularidade. Eu não estou dizendo que a indústria de engenharia pesada no Brasil era ineficiente, não. Estou dizendo que ela tinha muitas eficiências, mas ela estava baseada, como os autos acabaram, os vários casos acabaram demonstrando, também num processo que não se iniciou em 2014, processo que se iniciou há muitos anos. Quem nunca discutiu o custo do metrô de São Paulo e o superfaturamento no túnel Ayrton Senna e vários outros casos. Então, mas voltando, nós partimos de um extremo ao outro e o Ministério Público, aí sim, passou a ter toda a sua atividade posta sob suspeição. E aí eu dou exemplos bem concretos saindo da Lava Jato. Eu não tenho o número de quantos colegas atuaram na Lava Jato, mas vamos supor que tenham atuado em todo o conjunto 100 membros. E estou jogando para cima. Sim. Bem para cima. Nós somos 1.130. Os outros 900 estavam dormindo esse período todo? Não. O Ministério Público continuou a operar, continuou a trabalhar em outros casos criminais, continuou a trabalhar na questão ambiental, continuou a trabalhar na questão indígena. Isso aqui tudo, nos últimos anos, especialmente de 17 para cá, não tem mais valor nesse debate público. Todo o trabalho que foi feito em relação à defesa dos Yanomami, eu próprio, antes de vir para a associação, atuei junto ao tribunal em processos para obrigar o governo federal a implantar as bases de proteção territorial dos Yanomami para excluir os garimpeiros. Nós nunca conseguimos. Isso não apareceu, a sociedade não enxergou. Nós tivemos no dia 2 de novembro, logo após o resultado da eleição, todo aquele processo de fechamento de rodovias, feriado, plantão, vários colegas propuseram ações para desbloqueio de rodovias, vários colegas foram diretamente aos bloqueios para tentar negociação. Não conseguimos algumas liminares, ou as conseguidas não foram cumpridas, uma série de coisas, mas assim, a impressão da sociedade, e eu falo isso a partir de duas entrevistas, a entrevista, e as duas no mesmo local, na Roda Viva da TV Cultura. A entrevista do ministro Gilmar Mendes e a entrevista do ministro Flávio Dino cobram do Ministério Público uma omissão em relação a esses dois fatos que não é real. Eu tenho como documentar, falar, nós tivemos ali, fizemos isso, fizemos aquilo. Então, voltando à sua pergunta, o que é que hoje coloca os membros do Ministério Público Federal numa encruzilhada? O fato de que não importa o que nós façamos, tudo é simplificado na questão, houve suspeição na Lava Jato, houve abuso na Lava Jato, houve isso, aquilo na Lava Jato. E mesmo esses abusos, quando você vai a fundo, mas que abusos são esses? Isso que é um ponto, porque o senhor fala de pêndulo, e eu acho que é uma metáfora interessante, porque se a gente for utilizar essa metáfora do pêndulo, você pode até ter tido um problema ali pontual, mas o que acontece nesse período pós-Lava Jato? É que você literalmente pega o trabalho de 3 anos, você pega tudo num pacote, joga fora por questões meramente processuais. Você não tem análise de mérito. Você tem, aí vamos pegar uma operação lá dos hackers, né? Porque o Deltan e o Moro foram parciais, porque as mensagens indicavam isso. Ok, mas o trabalho do Ministério Público, pegando pelo processo inicial, é acusar, né? Assim, a acusação foi corroborada por um juiz de primeira instância, que foi corroborada por um tribunal que foi corroborado pelos tribunais superiores, né? STF ou STJ, de acordo com a situação. Então, e aí no final todo você pega todo esse trabalho de recuperação de ativos, todo esse trabalho de combate à corrupção, você coloca na lata do lixo, simplesmente porque eu descobri uma mensagem que tínhamos um procurador supostamente combinando um jogo com um integrante do Poder Judiciário. Não é muito injusto para o Ministério Público chegar a essa conclusão de que, gente, pegamos trabalho de 3 anos, uma força-tarefa, trabalho de
N pessoas, porque não foi só a questão do Ministério Público, não foi só o Ministério Público, né? Não é só a questão do Deltan. CGU. Tem CGU, a gente personifica a questão no caso do Deltan, porque, enfim, né? Ele comandava a operação lá em Curitiba. Mas você tinha Polícia Federal, Controladoria Geral da União, o agente, o tal do japonês da Federal, sabe? Mas você reduz isso a uma questão processual. Eu imagino o quão frustrante deve ser para o Ministério Público você trabalhar num sistema em que você, por um erro processual mínimo, você colocar todo o seu trabalho na lata do lixo. É isso, Wilson. Eu acho que é injusto para a sociedade, em primeiro lugar, porque ela perde um dos seus instrumentos. A fragilização do Ministério Público, ela não é boa nem mesmo para os advogados. E de um ponto de vista muito objetivo. Quando não houver mais Ministério Público operando, não haverá mais o que os advogados fazerem, do ponto de vista concreto. Não é importante, ela é ruim para a sociedade que perde esse instrumento, ela é ruim para o sistema judicial, ela é ruim para tudo. E ela, especialmente nesse tema, assim, nós temos que enfrentar algumas coisas. Não é razoável que você tenha tantas decisões confirmadas e depois, num determinado momento, você vem e fala, não, mas, gente, aquilo que eu tinha dito que era da Justiça Federal durante tanto tempo, agora passa a ser da Justiça Eleitoral ou passa a ser da Justiça Estadual. Não estou dizendo que os tribunais não possam errar e não possam se corrigir. Estou dizendo que isso tem que ser dentro de um sistema que garanta segurança a todos nós, aos réus, aos membros do Ministério Público, mas especialmente à sociedade. E o que é mais complicado para mim nessa discussão é que ela ela se dá muito em cima de frases, de coisas. Vamos enfrentar a questão das famosas mensagens. Primeiro, é evidente para todos nós que o acesso a essas mensagens foi feito por meio de um crime. Acho que ninguém discute. Ponto, assim. Ah, mas foi por crime, mas tudo bem, foi por crime, mas eu tomei ciência disso aqui. Aí já começa a ter um recorte muito pessoal. Nos últimos dias, várias matérias têm resgatado mensagens de coisa. Eu desafio qualquer um de nós a olhar os seus aplicativos de mensagem e achar que nenhuma daquelas mensagens possa ser tirada do contexto, ou que possa revelar uma piada de mau gosto, ou que possa revelar um dia de mau humor, ou uma reação a uma determinada agressão. Então, aquelas mensagens também elas têm que ser tiradas, assim, o que tiver eventualmente algum... Se é que elas, para mim elas são ilícitas, e ponto, mas vamos supor que elas fossem lícitas a obtenção dela. Para mim essa questão eu acho muito... Ela mata o assunto. Eu acho que é uma questão muito bizarra, né? Você tem uma prova ilícita que você utiliza uma prova ilícita para alegar a ilicitude de um processo lícito. Mas vamos supor que isso fosse só para defesa, tá? Mas mesmo isso, você teria que analisar esse material não com o olhar de quem está procurando a condenação de alguém, mas com o olhar de, bom, em que contexto se deu isso? Então, um exemplo bem concreto dos últimos dias, né? A famosa entrevista do ministro Bruno Dantas ao Globo, que teria gerado uma resposta dos colegas forte. Essa resposta forte foi o quê? Uma nota pública, divulgada pela página do Ministério Público Federal, dizendo, olha, a entrevista está errada, não houve carteirada, o que houve foi isso. E a coisa é tão complicada, ou então tão irônica, para usar uma palavra ruim, que curiosamente, se você ler essa nota, acho que no dia 15 de junho, 16 de junho da Operação Lava Jato, sobre a entrevista do ministro Bruno Dantas, você vai identificar que o que os colegas diziam é o seguinte, olha, tudo isso está, na realidade, em defesa das empresas, para que as empresas não sejam de tal forma apertadas que elas tenham que morrer. Que é exatamente a acusação que hoje se faz à atuação deles, de que eles quebraram a economia matando as empresas. Então, vamos colocar as coisas no lugar. Mas, voltando, isso tudo é feito dentro de um debate tão superficial, tão enviesado, que você já não consegue mais entender bem, gente, como assim? Do que é que nós estamos falando? O dinheiro que voltou nunca existiu? Nunca houve problema? Colaboração premiada da Odebrecht. Se está agora um pouco na moda falar que as pessoas foram submetidas à tortura. Alguém se lembra quem é que homologou a colaboração premiada da Odebrecht? O Supremo Tribunal Federal. Cada um dos colaboradores foi ouvido pelo Ministério Público Federal e foi uma operação imensa, no mesmo dia, para que não houvesse coisa assim, essas pessoas foram ouvidas no mesmo dia por equipes espalhadas no Brasil todo.
Esse material foi todo gravado, filmado, na presença, cada um deles estava com pelo menos um advogado. Tá. Esse material todo foi levado ao Supremo Tribunal Federal. Nesse intervalo morreu o ministro Theori. Os juízes auxiliares do Supremo fizeram audiências com cada um desses colaboradores, sem a presença do Ministério Público, para garantir que não houvesse uma pressão. Essas pessoas foram ao Supremo Tribunal Federal e falaram: eu estou aqui espontaneamente, eu fiz o acordo sem nenhuma pressão, não fui torturado. O Supremo Tribunal Federal, pela sua presidência, homologou os acordos de colaboração premiada e hoje, de repente, as pessoas todas aproveitando esse pêndulo em que o que estava cá passou para cá, então tudo que teve o rótulo Lava Jato é ilícito. O mocinho virou bandido, bandido virou mocinho. Essas pessoas falam: eu fui torturada. Mas peraí, qual é a tortura? Houve tortura mesmo? Um exemplo concreto de uma das pessoas que está se revoltando agora contra um acordo feito. Foi preso no Uruguai, por ordem da Justiça Uruguaia, não a pedido do governo brasileiro, não a pedido de nada. Depois fez um acordo. Tendo feito esse acordo, assumiu um compromisso, viajou o Brasil, dando aula para dizer como é que funcionava o sistema, os crimes cometidos pelos doleiros. E hoje, passado, sei lá, 4 anos, não, mas eu fui torturado, uma tortura psicológica, porque eu fui preso pelo governo do Uruguai. Aquele famoso advogado que tem a iniciais T... Não, esse nem é o caso, é um doleiro do Rio. Doleiro do Rio, tá. Doleiro do Rio que agora... E é ainda mais curioso porque, assim, não, eu quero que essas pessoas sejam investigadas, mas eu não quero que minha colaboração seja desfeita, não. Eu quero que ela permaneça. Ônus, bônus, é lícito, não é lícito, foi torturado, não foi torturado. Assuma a responsabilidade, né? Seja como for. E aí é o ponto para mim, como sociedade. Ou nós vamos fazer uma discussão a sério, botando aqui na mesa quais são os fatos, e deixar de discurso, e deixar de usar prova ilícita, e deixar de fazer, já vir com um conceito definido, e vamos ver, não, houve erro? Ok, houve erro. Se houve erro, anula processo, tudo bem, isso é do jogo. O que não pode, como sociedade, é que nós tenhamos primeiro, de novo, o simbolismo. Afinal, estava certo ou estava errado? Afinal, foi confirmado ou não foi confirmado? Afinal, é competência da Justiça Federal ou da Justiça Eleitoral? O que não pode é 4 anos depois isso mudar. Que senão você vira uma parcialidade seletiva. Não, e aí realmente entra naquela tua pergunta se é frustrante. É mais do que frustrante. Nenhum de nós, nem você gosta de fazer uma matéria que não vai ser publicada, nem nós gostamos de nos dedicarmos a uma investigação a sério, levar isso a fundo e depois de 4, 5 anos alguém falar: poxa vida, mas faltou um carimbo lá atrás, e porque faltou um carimbo lá atrás, nada vale. Isso não é racional. Isso quebra a lógica do sistema judiciário. E quando eu falo lógica do sistema judiciário, isso nos coloca a todos. Ministério Público, Defensoria Pública, Advocacia Privada e Poder Judiciário no absoluto descrédito junto à sociedade. A sociedade, isso tudo é um circo, isso tudo é um teatro. Que varia conforme os interesses. Isso não faz bem a nenhum modelo de sociedade que pretenda ser democrática, que pretenda ser avançada, que pretenda reduzir desigualdade. Nós precisamos, se as regras de nulidade forem definidas como foram colocadas, ok, essas são as regras do jogo, vamos avançar. O que eu não posso é ter todo um campeonato e alguém dizer: poxa vida, mas é que a bola tinha que ser vermelha e vocês jogaram com a bola branca, então está todo anulado o campeonato. Mas e aí? Nós fomos, tivemos resultados, a realidade se impôs, eu vou começar do zero. E o pior é o seguinte: nesse caso não dá para começar do zero, porque tem prescrição, porque tem todo um contexto, e especialmente porque você já criou na sociedade, já criou dentro do coisa uns rótulos em que não importa que você esteja certo, você já está errado, por conta desse processo. Então não é legítimo nem saudável para a sociedade que se tenha supervalorização de um e desvalorização do outro, mas também não é correto, legítimo nem adequado para a sociedade que você inverta no meio do caminho depois, porque do ponto de vista concreto o que isso provoca é uma absoluta confusão sobre o que é certo, o que é errado, quais são as formas como deve o Estado brasileiro agir. Apure-se os defeitos, salve-se o que realmente estava correto. E é isso que nós vamos fazer. Vamos olhar a Lava Jato como um acidente aeronáutico. Mas o acidente aeronáutico não vai dizer que a concepção não aconteceu e que o problema está no fato de alguém de Santos Dumont ter
ter inventado a aviação lá atrás. O problema está aqui, nesse componente. Houve falha do piloto, não houve falha do piloto. Vamos evitar que ocorra no próximo. Vamos resolver o caso concreto. Isso nos falta como sociedade. Uma última pergunta para encerrar. Esse tipo de nulidade passa a sensação para a sociedade de que o crime compensa, doutor? Eu acho que isso já é uma realidade para nós no Brasil, independente desse tipo de coisa. Mas é. Se você pensa, por exemplo, esse meu número é um número antigo, que apenas 8% dos homicídios no Brasil são investigados. Se transformam em inquérito policial. E você imagina, se só 8% chegam a isso, eu não sei quantos chegam a um bom resultado. Como é que a sociedade vai acreditar no sistema penal brasileiro? E aí eu coloco em discussão todo o restante. Se nós temos um super encarceramento das pessoas erradas, né? Estão nas prisões pessoas por prisão processual, pobres, sem bons advogados. Se nós não vemos naqueles processos mais rumorosos essa mesma rapidez, né? E aí nós começamos também a exigir como sociedade, né? Eu quero uma resposta pronta. Essa ideia das nulidades, da ineficiência do sistema, incentiva de alguma forma aquela ideia baseada num achismo de que, olha, eu preciso resolver de uma forma, ou numa grande surra a quem comete um assalto, ou no extremo na morte. Por quê? Porque o sistema não vai funcionar, porque a polícia é corrupta, porque o Ministério Público não funciona, porque o juiz não funciona, porque nada funciona. Mal comparando, ou talvez mudando a lógica, assim como nós não podemos de forma alguma criminalizar a política, dizer que todo político é corrupto, que todo político não presta, que toda pessoa que se dedica a isso estará ali apenas por interesse social, porque nós quebramos a lógica da vida em sociedade, que é baseada numa estrutura de representatividade. Nós também não podemos criar de vez para o sistema judiciário, e esse sistema envolve todos nós, insisto, polícia, Ministério Público, Defensoria, essa pecha de inutilidade. Por quê? Porque a sociedade já tem uma desconfiança natural, mas a partir do momento em que a sociedade abandonar a lógica de que o sistema judiciário existe e funciona, nós vamos partir para a barbárie. Nós vamos partir para resolver pelos próprios métodos, nós vamos partir para tudo, menos para uma sociedade justa, menos para uma sociedade que pretende ser desenvolvida. Doutor Caseta, obrigado pela entrevista, obrigado pela conversa, foi ótima, e estamos aqui à disposição, e se o senhor quiser passar uma última mensagem para os nossos espectadores, por favor, fique à vontade. Eu que agradeço primeiro, Wilson, e assim, eu acho que o grande desafio que nós temos hoje como sociedade é sair dos extremos, sair dos polos, olhar as coisas com menos paixão e com maior rigor. Punir quem merece, absolver quem não merece ser punido. Mas assim, se nós não o fizermos, nós continuaremos nesse processo em que a sociedade não se reconhece no Estado. E a sociedade que não se reconhece no Estado abre margem para a tirania, abre margem para o fim da democracia, abre margem para a corrupção. Façamos esse esforço. Ele não é fácil, mas ele é necessário. Muito obrigado, Carlos. Presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, Ubiratã Caseta. Até a próxima. Tchau, tchau.